De olho no mercado, à procura de oportunidades e na busca de soluções. Essas três frases resumem muito bem o atual momento do Vasco no mercado. O Vasco está de fato, torcedor, à procura de reforços. Até o momento, apenas 2 foram de fato oficializados. A expectativa é que nesses próximos dias, mais um, o volante chileno Gary Medel, venha a ser também apresentado pelo Vasco da Gama. Porém, enquanto isso, o Vasco fica de olho. E a gente aqui neste Acorda Vascão irá trazer a vocês tudo o que está acontecendo se tratando de mercado no nosso Gigante da Colina. Vamos falar sobre Léo Cittadini, vamos falar sobre Bruno Praxedes, vamos falar sobre Christian Ganquá e vamos falar também sobre o meia que hoje veste a camisa do Internacional, o volante Rômulo. Então, é um Acorda Vascão, um primeiro vídeo de sábado que promete, com muitas novidades e muitas informações a você que está aí do outro lado. Porém, é claro, antes de começar o vídeo e antes de deixar você muito bem informado sobre tudo o que acontece no nosso Vasco, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas e você está aqui no nosso canal, o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, falta menos de 200 pessoas para chegarmos à marca dos 97 mil inscritos. O momento é ruim, o momento é de fato complicado, é preocupante, mas acima de tudo nós estaremos aqui para criticar, para reclamar, para cobrar, para exigir mudanças, mas acima de tudo para deixar você que está aí do outro lado e é um torcedor do Vasco muito bem informado sobre o nosso Cruz Maltino. Então, se inscreva no nosso canal, eu conto aí com a sua inscrição, conto com a sua ajuda. Não sai desse vídeo sem se inscrever, sem deixar o seu like, é super rápido, fácil e ajuda muito o nosso crescimento. E é claro, aqui embaixo também deixe o seu comentário sobre as suas expectativas para esta janela de transferências. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco e vamos por partes. Vamos primeiro contextualizar a situação, como eu gosto de fazer aqui nos meus vídeos. O Vasco hoje é um clube que procura reforços no mercado. O Vasco hoje tem um elenco limitado, infelizmente. O Vasco gastou 109 milhões de reais na última janela de transferências e tem hoje em mãos um elenco limitado, um elenco cheio de buracos. Vemos buracos no sistema ofensivo, quando o Vasco não tem ainda um ponta esquerda titular, quando o Vasco ainda se reveza para achar um centroavante, e tem ali uma solução para a ponta direita, que é o Gabriel Peck, é o Luco Orediano, mas 2 jogadores que até o momento não trazem nenhum tipo de grande confiança ao torcedor. O Vasco tem buracos no seu meio campo, falta um camisa 10, falta um primeiro volante, um pitbull, um jogador de pegada, temos o Jair, mas faltam essas outras posições. E temos buracos no sistema defensivo, falta um zagueiro pelo lado direito. Não dá para ficar segurando e sustentando com Miranda, com Robson, com jogadores do Sub-20. O Vasco precisa contratar. E exatamente por esse motivo o Vasco irá ao mercado trazer reforços. E a gente aqui tem novidades a trazer a vocês exatamente sobre esses nomes que hoje estão na mesa do Departamento de Futebol do Vasco. Eu quero começar falando, se é assim, inclusive que eu posso citar, pelo buraco de número 1, que é a posição de volante. O Vasco busca volantes, não um volante, porém volantes no mercado. O Vasco busca um primeiro volante e a expectativa é que esse nome venha a ser o Gary Medel. Eu falo expectativa pois é um atleta que pode atuar tanto como zagueiro quanto também quanto volante, mas a grande chance realmente é que ele venha para vestir a camisa de um camisa 5, para ser um zagueiro. Então temos um primeiro volante, mas o Vasco ainda busca um outro para repor a saída do Andrei Santos. E diante disso, 2 nomes surgiram nestas últimas horas. Um nome é o Léo Cittadini, volante de 29 anos de idade, que nessa temporada com a camisa do Atlético Paranaense tem apenas 13 partidas, mas em um contexto geral tem mais de 150 jogos com a camisa do Furacão. No número exato, 173 partidas, 16 gols marcados, mais de 10 mil minutos jogados, títulos paranaenses, título da Copa do Brasil e título da Copa Comebol Sul-Americana. Além do Atlético, ele também tem passagem pelo Santos, foram 6 temporadas, 75 jogos, uma das grandes promessas aí da base santista. Porém, um jogador que acabou não conseguindo ter essa sequência lá e é hoje considerado um dos grandes ídolos da história
do Atlético Paranaense. Porém, é um atleta que não vem sendo muito utilizado. Para vocês terem noção, de abril para cá, do dia 15 de abril para hoje, o Léo Cittadini tem apenas 4 jogos com a camisa do Atlético. Foi um jogo no dia 15 de abril, contra a equipe do Goiás, onde ele foi titular. Um jogo contra a equipe do Fluminense, no dia 22 de abril, onde ele também foi titular, porém atuou durante apenas 24 minutos, pois se lesionou. E um jogo no dia 11 de junho, agora nesse mês, e no dia 22 de junho, onde ele atuou no geral, durante 36 minutos. Então é um jogador de qualidade, é um atleta que é considerado ídolo, um atleta que a torcida do Atlético Paranaense respeita demais, mas infelizmente vem convivendo com lesões. E o Vasco viu uma oportunidade de mercado pelo Léo Cittadini. E qual é a situação nesse momento? A situação é a seguinte: o Léo, nesse momento, está em discussão. Discussão, ou seja, ainda não definiu o seu futuro. O Vasco é um projeto que agrada. O Vasco é um projeto que o Léo Cittadini, está disposto sim a vir. Porém, o grande ponto de segurança hoje para o atleta é o fato do Vasco ainda não ter um técnico definido. Isso faz com que o jogador não tenha aí uma certa segurança de vestir a camisa do Cruz Maltino. Com o jogador, o salário seria o mesmo que recebe no Atlético, então não é problema a questão financeira. É a insegurança do atleta em vestir a camisa do Vasco. Sabe por quê, torcedor? Porque para um jogador vestir a camisa de um clube, é essencial saber quem é o técnico que estará na beirada de campo, pois tem técnicos que preferem um estilo de jogador, tem técnicos que preferem um estilo de outro, como por exemplo, Paulo Henrique Ganso no Fluminense. Ele só é titular hoje no Fluminense, aqui no futebol brasileiro. Dificilmente o Ganso seria titular em um outro clube, porque o Diniz joga dessa maneira. Então é disso que eu estou falando. O Léo Cittadini gostaria de saber quem será o novo técnico do Vasco antes de fechar com o Gigante da Colina, até para saber se o novo técnico do Vasco estará de acordo com essa contratação. Mas é uma bagunça tão grande no nosso departamento de futebol que o Vasco hoje não tem técnico e por esse motivo as negociações ficam mais difíceis de serem concretizadas. Mas a situação é essa. Léo Cittadini, está disposto sim a vestir a camisa do Vasco, mas o fato de não ter ainda um técnico definido afasta o jogador. E ontem tivemos a informação de mais um volante, o volante Rômulo, de apenas 23 anos de idade, que nessa temporada tem 19 partidas oficiais, dentre essas partidas com a camisa do Internacional. Ele foi contratado, gente, pelo Atlético de Minas Gerais, se destacou vestindo a camisa do Clube Mineiro e exatamente por esse motivo chegou ao Inter. Ele inclusive naquela partida entre Vasco e Atlético em São Januário, um amistoso, ele vestiu a camisa do Atlético de Minas Gerais, só para vocês terem noção, ou seja, é um jogador que há pouco tempo estava no Campeonato Mineiro e hoje é um dos grandes destaques do Inter. E o Vasco de fato se interessou na contratação do atleta, porém se interessou tarde demais. O Vasco se interessou pelo atleta, mas ele nesse momento já atuou mais de 7 partidas com a camisa do Inter. Então, exatamente por esse motivo, o Vasco se afasta das negociações. Ele está emprestado pelo Atlético, que é o Internacional até o final do ano. O Vasco observa essa situação com cuidado, observa com carinho, por saber que é um contrato que pode estar sendo finalizado e o Inter tem aí a opção de fazer o direito de compra ou não. Se não fizer, muito provavelmente o Vasco vai entrar nessa situação para buscar aí tentar a contratação do atleta. Caso o Vasco queira, terá que desembolsar 3.600.000 reais para adquirir 70% dos direitos econômicos do meio-campista que hoje é titular da equipe gaúcha. É uma situação muito difícil, visto isso que a gente acabou de passar. Hoje é titular do Inter, tem contrato de empréstimo com o Inter até o final do ano, tem a prioridade de compra do jogador, do passe do atleta, e o Vasco mais uma vez papou mosca e perdeu esse destaque aí do Atlético, que esteve em São Januário se destacando contra o Vasco no amistoso. O Vasco esperou, e hoje ele é um dos grandes destaques aí do Internacional. Então houve sim sondagens nesses últimos dias, porém uma sondagem praticamente nula, visto que esse atleta praticamente está fechado com o Internacional. Mas o que confirma ainda mais, né, que o Vasco procura aí esse volante no mercado do futebol brasileiro. E além do volante, há outras posições também carentes, dentre elas o camisa 10. E o Vasco tem como expectativa trazer 2 nomes para essa posição de meio campo. Um nome é o Bruno Prachedes, de fato, 21 anos de idade, um atleta que hoje veste a camisa do RB Bragantino, um atleta que foi a contratação mais cara do Red Bull Bragantino, saiu do Internacional em 2020
para vestir a camisa do Inter, se destacou demais vestindo a camisa do Internacional de Porto Alegre, um cria inclusive das categorias de base do Internacional. Com relação a números, né, para trazer aqui a vocês, foram 2 temporadas, 53 partidas e 2 gols marcados. Ele, inclusive, para uso de informação, se destacou no Internacional, subiu com o Eduardo Cudê, porém acabou se tornando titular indispensável, intocável da equipe do Internacional de Abel Braga, que hoje é o coordenador técnico do Vasco. Então tem muita moral com o Abel Braga. Então tem muita moral, para resumir, com o departamento de futebol do Vasco. Hoje o Praxedes não vem sendo utilizado pelo RB Bragantino. A última partida do Praxedes foi agora, no dia 29 de junho, porém ele acabou atuando muito pouco. Foram apenas 15 minutos que ele entrou em campo anteontem pela Sul-Americana, onde o RB Bragantino venceu, goleou pelo placar de 7-1. Além disso, ele entrou 7 minutos contra o Flamengo e antes disso foi um jogo lá no dia 21 de março contra o Água Santa pelo Campeonato Paulista. Então ele ficou um tempo muito longo fora por problemas aí de sequência mesmo. Não vem conseguindo ter sequência na equipe do Red Bull Bragantino. E ontem, né, a informação que temos através do jornalista Vene Casagrande, é que nesse momento o Vasco teria negociações avançadas com o Bruno Praxedes. O Vasco já estaria negociando com o RB Bragantino o empréstimo desse jogador até o meio do ano que vem. Ainda não está certa, ainda não tem nada acertado, as negociações estão de fato muito avançadas, mas há a possibilidade também do atleta não vir. Volto a repetir, as negociações estão sim avançadas, mas nada ainda concreto. É um jogador que foi oferecido ao Vasco pelo empresário André Cury, um grande empresário aqui do nosso meio, do futebol brasileiro no modo geral, e nesse momento as negociações andam positivamente. Vamos esperar, vamos aguardar, e é o que eu falei a vocês nos vídeos de ontem. É um jogador que me agrada se for para vir para compor elenco. Praxedes passa longe de ser uma solução. Para compor elenco, ok, é um bom jogador. Para ser solução, passa muito longe. Porém, ao pensar em ter um meio-campo formado por Gary Medel, Jair, um camisa 10 de qualidade, e ter como reposição jogadores como Léo Cittadini, Marlon Gomes, que é um banco, e o próprio Bruno Praxedes, me anima mais um pouco. Então vamos esperar, vamos aguardar e ver, né, como irá terminar aí essa situação, as negociações pelo meia que hoje veste a camisa do RB Bragantino e foi a contratação mais cara da história do clube paulista. Gente, para finalizar aqui a parte de mercado, falar sobre Christian Ganquá. Qual é a situação que temos a trazer aqui a vocês? Pois estou vendo muita gente falando sobre esse nome de 30 anos de idade, que veste a camisa do hoje do Al-Shabaab, tem contrato com o Clube do Mundo Árabe até 2025, e o Vasco foi de fato até o atleta buscar informações sobre a situação do jogador. Qual é a informação que temos a trazer aqui a vocês sobre a situação desse atleta? Que além do Al-Shabaab, tem passagem também por Chacarita Juniors da Argentina, Emelec do Equador, Colón da Argentina, Al Ain e Al Ettifaq e Qasim Passá, todos clubes do mundo árabe. Um jogador muito rodado, jogador que nessa última temporada foi um dos grandes destaques do Al-Shabaab, sendo camisa 10 com 30 jogos, 13 gols e 3 assistências. Informação que temos é que pelo fato de o Vasco estar buscando um camisa 10 no mercado, o Vasco foi de fato até o empresário de jogador buscar informações, buscar saber as condições de negócio. Porém, foi colocado à mesa do Vasco as seguintes condições: 3.300.000 dólares, esse foi o valor colocado à mesa do Vasco, mais pagamento integral do salário do jogador. Os 300 mil dólares seria pelo empréstimo de um ano. O Vasco colocou valores à mesa. Isso que me foi passado. Os valores colocados pelo Vasco foram muito longe daquilo que foi pedido. É um jogador que interessa sim ao Vasco da Gama, mas é um atleta que hoje, pelas condições de negócio impostas, se afasta do Cruz Maltino. Eu tô vendo muitas páginas falando, tô vendo muitos jornalistas falando, e eu entrei em contato com empresários de jogador nesses últimos dias. Então não tem por que eu mentir, não tem por que eu ficar falando, né, o que é uma mentira. Ficar falando falácias mesmo, ficar inventando coisa. Entrei em contato com o empresário de jogador nesses últimos dias, conversei com ele me passou exatamente isso. O valor que o Vasco apresentou foi longe daquilo que a gente quer e daquilo que o clube árabe quer para liberar o atleta. Ele tem de fato interesse, torcedor, em vestir a camisa de um clube do futebol brasileiro. Tem esse interesse. Não tem propostas, o Vasco não apresentou nenhum tipo de proposta à mesa, foi tipo valores apresentados, mas não foi uma proposta oficial, nada do tipo. O Vasco chegou a colocar valores, porém muito longe daquilo hoje que o Al-Shabaab quer.
Além do Vasco, Fortaleza e Botafogo também sondaram a situação do atleta. Mas volto a repetir o que eu coloquei nas minhas redes sociais ontem à noite, porque eu vi muitas pessoas falando, não se animem com o Christian Ganquá. É um bom nome, mas é um nome que se distancia exatamente pela questão financeira. O Vasco, nesse momento, segundo informações só para complementar do Matheus Guimarães, tem aí em mãos, como a gente já trouxe, né, nesses últimos dias, e busca aí tentar renegociar esse valor. Vamos ficar de olho, esperar o que irá acontecer. E é claro, assim que tivermos novidades, traremos a vocês toda a situação. E, gente, só para finalizar o vídeo, falar sobre uma informação que aconteceu na noite, aliás, na tarde de ontem. Na quinta-feira, houve uma reunião do Conselho Deliberativo. Nessa reunião foi divulgado que o Vasco SAF teria emprestado 5 milhões de dólares, em torno de 25 milhões de reais, para F3EA Holding, empresa que pertence ao grupo norte-americano da 777 Partners. Esse empréstimo foi feito em 2022 e ainda restaria 1 milhão de dólares a serem pagos. Ontem o Vasco também realizou uma nota, emitiu uma notinha, como vem acontecendo, para justificar tudo isso. O Vasco falou assim, abre aspas, relativo ao empréstimo efetuado pelo Vasco SAF a uma empresa do grupo 777, temos o seguinte a esclarecer. Transações financeiras, como essa entre empresas do mesmo grupo econômico, são extremamente comuns e o referido empréstimo trouxe rendimentos financeiros ao Vasco. Ponto B. O valor de 5 milhões de dólares foi pago integralmente há algumas semanas, acrescido de juros maiores que aqueles oferecidos no mercado nacional. Ponto C. A 777 está adiantada em relação aos pagamentos contratuais ao Vasco, já tendo enviado mais de 1 milhão de dólares da parcela que contratualmente vence apenas em setembro. O Vasco SAF e a 777 continuam focados em trabalhar para que o melhor para o Vasco e sua incrível torcida aconteça, né? Então, eu só gostaria de me perguntar e de te perguntar o seguinte: será que um clube, quando deve, tem condições de emprestar dinheiro? Se você tem dívida e chega um amigo teu e te pede dinheiro emprestado, você empresta? É claro que não. Então, como o Vasco, sendo um clube que deve para Nacional do Uruguai, Atlético Tucumã, Corinthians, São Paulo, mundos e fundos, empresários, vai emprestar 5 milhões de dólares para uma empresa pouquíssimo conhecida? Não tá cheirando bem isso daí, não. E quem falou mais sobre isso, inclusive, foi o Thiago Leifert. O Thiago Leifert, ontem no programa dele, que é o 3 na área, falou junto ao Fui Clear e mais um outro, que eu infelizmente não sei o nome, que estava também participando do programa. Se vocês souberem, coloquem aí nos comentários. Ele falou sobre essa situação e desceu a lenha, porque realmente é muito estranho. F3EA Financial Solutions, uma empresa da Flórida. E vou ampliar para vocês enxergarem. Acho que já sei onde vai parar isso. Tem produtos, Meet Our Products. Será que se eu clicar vai? Agora eu tô curioso. Meet Our Products. Vamos ver aqui. Quero conhecer os produtos. Olha, tem empréstimo, é como uma Crefisa. Para você comprar carro, business financing, também consumer financing. É uma empresa que empresta dinheiro para os outros. Sabe como ela foi financiada, não? Pelo Vasco da Gama. O Vasco SAF, no ano de 2022, emprestou 5 milhões de dólares para essa empresa que pertence a 777 Partners. 5 milhões de dólares em 2022. Eles já pagaram 4 parcelas. Soma-se ao fato de que eles não honraram os compromissos do Vasco e estão devendo dinheiro para o Andrei, para um monte de gente. Uma fonte nossa disse que agora eles chamam de 171 a 777 no mercado, porque eles deram calote. Tem muita coisa errada, Clear. O Canedo falou, mas é problema de cash flow, de fluxo de caixa. Eu falei, é tudo problema de fluxo de caixa. Se o problema é de fluxo de caixa e você não está honrando os seus compromissos, é porque você não tem dinheiro. E quando você não tem dinheiro e você descobre que você emprestou 5 milhões de dólares para uma empresa da 777 Holdings que não tem nada a ver com futebol, é uma empresa da Flórida estranha, que nunca ninguém ouviu falar, tem algo errado. E o empréstimo foi realizado sem conhecimento do Conselho de Administração da SAF. Então foi uma coisa que o Conselho do Vasco descobriu ontem. Isso foi realmente bem estranho. Uma coisa eu sei afirmar. A comunicação deles é péssima. Péssima. É indescritivelmente ruim. Não consegue se resolver, se falar nada. Absolutamente nada. Não é claro para ninguém. Não é transparente para ninguém. E uma notícia dessa é muito ruim. Esse empréstimo de 5 milhões de dólares é ruim. É péssimo. É ruim, mas é ruim. E é um empréstimo para uma empresa que empresta. É um empréstimo para uma empresa que empresta de um outro país que não tem nada a ver com futebol, cara. Nada a ver com construção do básico. A gente não pode esquecer o básico. Um clube que não está honrando seus compromissos e emprestar 5 milhões de dólares. Então, torcedor, deixa aí, é claro, a sua opinião aí nos comentários. O que você acha sobre isso daí? Cheiro estranho também? Deixa a sua opinião aqui embaixo. A gente fica por aqui, uma situação chata, tudo que a gente tinha que falar sobre isso já falamos ontem no Acorda Vascão. Se você ainda não viu, corre lá para dar uma olhada. E a gente espera que você, caso tenha curtido o vídeo, se inscreva. Falta pouquíssimo aí para chegarmos aos 97 mil inscritos, é muita gente no canal.
E vamos que vamos, conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio e, como sempre falo, saudações vascaína.